2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito, ou seja, é apertado demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Diga: era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para falar o seu coração em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui no texto de um grande milagre que aconteceu através da vida do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ele foi usado por Deus de uma maneira tão extraordinária, que a Bíblia diz que o ferro flutuou sobre a água. Você pode entender isso, irmão? Porque a lei da gravidade, o ferro, ele afunda, não tem como. Mas Deus é tão poderoso que ele inverte a lei da gravidade. E quando Deus dá uma ordem, até ferro tem que flutuar. Porque esse é o nosso Deus. Ele é especialista em fazer milagres. Aí nós olhamos para a atualidade, nós perguntamos: mas por que nos dias atuais nós não vemos tantos milagres assim? Deus mudou? Não. A palavra de Deus mudou? Não. O homem é que mudou. O povo é que mudou. Porque muitos deixaram de acreditar no impossível. Muitos deixaram de acreditar naquilo que Deus ainda continua fazendo. Não que os sinais tenham parado, mas como na antiguidade, os sinais têm, de uma certa forma, diminuído. Porque Deus tem encontrado poucas pessoas que creem no sobrenatural. Pessoas que às vezes até dizem que creem, mas quando vai chegando um determinado momento, a pessoa já começa a desacreditar, por inúmeros fatores. Mas o principal é a falta de fé ou uma fé pequena. Jesus disse: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer não só o que foi feito a uma figueira, que ele disse uma palavra para aquela figueira que não tinha fruto nela, e aconteceu aquilo que Jesus disse, mas ele disse: não só apenas acontecerá o que foi feito a essa figueira, mas se disser a este monte: ergue-te daqui, e assim se fará. Jesus está falando que uma fé pequena é capaz de fazer algo grandioso. Imagine uma fé grandiosa, o que ele pode fazer. Então Deus não mudou, a palavra não mudou. É o povo que mudou. É o povo que deixou de buscar.
E os discípulos, certa feita, falaram para Senhor, aumenta a nossa fé, porque o próprio Jesus falou que fé tem tamanho. Então muitas das vezes nós temos que pedir ao Senhor para nos dar uma fé grande, para aumentar a nossa fé, porque muitas das vezes é a nossa fé que precisa ser ativada, que precisa ser aumentada para que Deus possa realizar o sobrenatural. Ou muitos deixaram até mesmo de crer. Então nós temos que acreditar e entender que o nosso Deus, como diz a própria palavra, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Glória a Deus. Ele não muda. E nós vemos aqui um texto que fala um pouco disso sobre a obra de Deus. Porque é um conjunto, meu irmão. Entenda uma coisa: os milagres acontecem porque há um conjunto, ou seja, há uma história, há uma trajetória para que o milagre aconteça. Nós vimos aqui nessa história que algo aconteceu para que o milagre acontecesse, porque todos estavam envolvidos em uma obra. Diga, em uma obra. Então a obra, ela não pode, ser descartada. Nós temos que entender que a obra de Deus é uma obra urgente. E quando nós valorizamos a obra de Deus, os milagres acontecem. Algo aconteceu para que esse machado, ferro, flutuasse sobre a água. Nós vamos entender aqui, passo a passo, o que fez com que Deus operasse esse grande milagre, a ponto de mudar a gravidade, fazer a lei da gravidade inversa, algo que é pesado flutuar sobre a água. A Bíblia diz então que Eliseu estava ali com os filhos dos profetas, era uma escola de profetas. Então a Bíblia diz que eles olharam para Eliseu e disseram: Senhor, o lugar em que habitamos é estreito, é apertado. Ou seja, nós temos que nos preocupar com o crescimento da obra. Nós não podemos nos acomodar. Eles viram que o lugar já estava apertado. Por quê? Porque a obra estava crescendo. Porque eles estavam se dispondo para o crescimento da obra. Eles se preocuparam a ponto de dizer: opa, nós temos que aumentar isso aqui. Está muito apertado. Daqui a pouco, quando chegar mais alguém, aonde nós vamos colocar essas pessoas? Aonde vamos acomodar as pessoas? Porque o que já tem aqui já está apertado. Eles se preocuparam com o crescimento da obra. Ou seja, eles disseram: o lugar em que habitamos é estreito demais. E a Bíblia diz claramente, o próprio Deus, que Ele buscou entre o povo alguém que se colocasse na brecha, alguém que se colocasse a serviço da obra para que ela crescesse. Então a obra, ela cresce quando há trabalho, quando há empenho, quando alguém se preocupa para o crescimento da obra. Então, meu irmão, isso requer o quê? Insistência. Isso requer o quê? Esforço. Isso requer o quê? Ânimo, disposição. O nosso desejo é que esse lugar aqui esteja, não caber nem gente nas cadeiras. Mas como isso vai acontecer? Se nós nos preocuparmos com isso, se nós nos colocarmos à disposição. Então a Bíblia diz que eles disseram: olha, um lugar apertado, ou seja, se preocuparam com o crescimento. Mas a Bíblia diz que eles disseram: então vamos até o Jordão, e de lá, cada um, que diz? Cada um de nós apanhe uma viga, para que construamos o lugar. Ou seja, eles se colocaram à disposição para que a obra crescesse. Então nós temos que nos dispor. Nós ouvimos aqui a palavra de Deus. Qual que é o nosso papel? Apregoar as boas novas lá fora. Aquilo que nós recebemos aqui é para que nós venhamos expandir isso,
para que nós venhamos testemunhar o que Deus tem falado, o que Deus tem operado no nosso meio. E o que nós vemos hoje nas igrejas? A pessoa sai do culto, ela sai falando mal, culto muito fraco, pastor muito fraco, fulano é assim, olha, você viu a roupa da irmã, olha, você viu como é que a irmã estava? Ou seja, o povo perdeu o foco da obra de Deus. Estão preocupados com a estética, com a estrutura, estão esquecendo do quê? Das boas novas. Hoje nós estamos aqui, meu irmão, podemos dizer hoje que nós estamos no luxo. Pode melhorar? Pode melhorar? Pode. Mas a Bíblia diz que no passado, os homens e mulheres de Deus, na hora da perseguição, muitos entravam dentro de covas para estudar, para ler, para aprender a palavra de Deus, para receber algo da parte de Deus. Os cultos eram realizados escondidos, muitas vezes em cavernas, em buracos. E o povo não se preocupava com isso, o povo se preocupava em ouvir a voz de Deus. O povo se preocupava em ter a manifestação de Deus na vida deles. Mas hoje, as pessoas vão às igrejas, quando saem, ou seja, já entram sem foco. Davi disse: hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ele estava indo para ter um encontro com o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para ser ministrado por Deus. Porque ele sabia que quando o homem está conectado com Deus, algo acontece. Quando o homem está conectado com Deus, algo acontece. Quando o nosso intuito é para estar adorando ao Senhor, para estar indo, para ter mais um momento de comunhão com o Senhor, algo acontece. O escritor aos Hebreus, ele diz: olha, aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então é para quem busca, meu irmão. Não é para quem observa a cor da parede, o cabelo do irmão, da irmã, não! É para quem busca a presença de Deus. A esse Deus manifesta o poder, a esse Deus presenteia. Então Deus não está preocupado com a multidão, porque até mesmo que Jesus ele nunca foi atrás da multidão, não, é a multidão que é atrás dele. Mas resultado, era só quem cria que saiu com o milagre na mão. Às vezes uma multidão veio atrás de Jesus, mas apenas um cego chamou a atenção de Jesus a ponto de Jesus curar ele. Uma multidão veio atrás de Jesus apertando ele, mas apenas uma mulher que veio rastejando na multidão tocou nas vestes dele com fé e saiu curada daquele lugar. Então o que importa é você cultuar, é quem você vai buscar. Uma multidão observava Jesus, mas Jesus, apenas um homem de pequena estatura, fez com que Jesus entrasse dentro da casa dele e dizer: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Então é a intenção que nós vemos para a casa de Deus, é que vai atrair. É a nossa preocupação, é a nossa disposição em atrair a presença de Deus, o milagre de Deus. Ou seja, Deus procura alguém que se coloca à disposição da obra. Lembra de Neemias? Neemias se preocupou com a construção de Jerusalém. A Bíblia diz que a cidade estava em ruínas, estava no chão. E o rei então viu que Neemias estava triste. E o rei falou: Neemias, o que você tem que você está triste? Aí ele vira para o rei e fala: estaria eu contente, sabendo que a cidade dos meus pais, o local da minha morada, da minha origem, está todo despedaçado. Aí a Bíblia diz que Deus se viu à disposição de Neemias, e Deus então moveu o cenário, e Neemias então foi lá e construiu a cidade, construiu os muros. Quando ele estava fazendo a obra, se levantaram para tentar fazer ele parar.
Então, meu irmão, às vezes a gente está aqui, está lutando. Você acha que o diabo não quer fechar isso aqui? Não. Você acha que o diabo não vai arrumar um meio de tentar nos falar? Ele vai tentar. Mas uma coisa é certa: se nós estamos preocupados com o crescimento da obra de Deus e nos colocarmos à disposição, o nosso Deus entra na frente e nos dá vitória. Tentaram parar Neemias. Sabe o que Neemias fez? Opa, manda avisar que eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. A obra de Deus é grandiosa. Então Deus procura homens e mulheres que se coloquem à disposição. Aí às vezes a gente olha assim, pastor, mas o próprio Jesus disse: olha, a obra é grande, a seara é grande, rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores. Rogai ao Pai para que ele envie, ou seja, para que ele levante trabalhadores da obra. Então a importância de nós nos colocarmos à disposição para que o milagre, para que os milagres de Deus aconteçam. Terceiro, a Bíblia diz então que Eliseu olha para eles: olha, podem ir até o Jordão. Aí a Bíblia diz que um dos homens se levantou: porventura serve-te o Senhor vir conosco? Porque aqui, meu irmão, há três figuras. Quantas? Três figuras. Eliseu representava Deus. Eliseu representava Deus. O lugar que eles estavam representava a obra de Deus. E os filhos dos profetas simbolizavam a igreja, o povo de Deus. Então eles disseram: serve-te ir conosco até o Jordão. Ou seja, eles entenderam que Deus tem que estar conosco no meio dos nossos projetos. Se Deus não estiver na obra, nada acontece. Se Deus não colocar a mão, nada acontece. Jesus, certa feita, lá no livro de João, capítulo 15, verso 5, ele diz para eles: olha, sem mim nada podeis fazer. Então, se Jesus não estiver, nada acontece. A Bíblia diz que quando os discípulos entraram com Jesus no barco, a Bíblia diz que eles fizeram questão de levar Jesus com eles no barco. Aí levantou uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco, e a tempestade foi cessada, porque Jesus estava no barco. Então o milagre aconteceu porque eles, vamos trazer conosco o homem de Deus, o representante de Deus. Ou seja, vamos trazer Deus para dentro desse projeto. Que vai adiantar a gente trabalhar, cortar a lenha, mas a bênção de Deus não está presente. Deus não está presente conosco. Então diz Eliseu: vem conosco. Serve-te, está conosco nesta obra, para que nós venhamos cortar em cada um de nós, cada um, peguemos uma viga e construamos o lugar. Mas ele entendeu: Deus tem que estar presente. Aí a Bíblia diz então que Eliseu não foi com eles. Quando chegou lá, uns pegam uma viga daqui, pegam uma viga ali, corta e corta ali. De repente, um dos homens estava cortando o tronco, a Bíblia diz. E quando ele estava cortando o tronco, que ele estava batendo o machado no tronco, a Bíblia diz que o machado soltou do cabo e caiu dentro do Rio Jordão. Caiu dentro do Rio Jordão. Aí a Bíblia diz que ele clamou, ele gritou, ele não falou, ele gritou: ai, meu Senhor! O machado era emprestado. O machado era o quê? Emprestado. Ou seja, meu irmão, os dons que nós temos é emprestado. Deus nos emprestou para que nós usássemos em favor da obra. Então nós temos que entender que algo acontece é porque os dons do Senhor foram, nós somos presenteados, mas é emprestado. Deus uma hora vai requerer: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o dom que eu te emprestei? Porque tudo vem dele.
Então tem gente que está com o dom de Deus achando que é Ele que fala. Não, irmão, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz: olha, o machado era emprestado. Mas só que o que acontece? Por que o machado caiu dentro do rio? Tendo uma coisa: o machado era emprestado. Com as nossas coisas, nós temos que ter zelo com as nossas coisas. Não há algo que não é nosso, mais zelo ainda, porque não é nosso. Então o machado, esse homem que foi lá cortar a lenha, ele não viu, não chegou a ver se estava frouxo o machado no cabo, ele não chegou a ver. Ele chegou a ver se estava afiado, porque se não está afiado, ele vai batendo, mais força vai fazendo e vai bambeando o cabo. Por quê? Porque não está amolado. Ou seja, nós temos que amolar, afiar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Através de quê? A Bíblia diz que ele clamou: ai meu Senhor! O machado era emprestado. Diga: o clamor a Deus traz a solução no momento da adversidade. Imagine se eles não tivessem convidado Eliseu para descer. Quem queria clamar? Ele disse: ah, Senhor meu, o machado era emprestado. A Bíblia diz que o machado caiu dentro do rio. Entenda uma coisa: o Rio Jordão, ele não é um rio assim de águas cristalinas, não. O Rio Jordão é um rio barrento, de águas turvas. Não é água cristalina, não. É um rio de águas turvas, ou seja, não tinha uma visão, né, da profundidade que estava o machado. Ou seja, ele não conseguia ver, ele só viu onde caiu. Então ele disse: ah, Senhor, o machado era emprestado. Ou seja, ele clamou ao Senhor na hora de dificuldade. O problema é esse: a pessoa está na obra, fazendo a obra, e ela acha que não vai acontecer dificuldade. Sempre haverá dificuldade. Por quê? Porque nós temos um adversário que quer nos fazer parar, que muitas vezes quer ver sim, né, aquilo que Deus colocou na nossa vida no fundo do poço, no fundo. Mas a Bíblia diz que ele clamou, ele gritou: ah, Senhor meu, o machado era emprestado. Era emprestado. Aí a Bíblia diz então que quando ele clama, Eliseu então vem e diz: aonde caiu o machado? Para se cumprir o que a Bíblia diz, o próprio Senhor dizendo: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Não, eles nunca tinham visto um ferro flutuar, mas viram. Mas tudo isso por quê? Por causa de um clamor. A igreja quer ver milagre, mas não clama. A igreja quer ver o sobrenatural de Deus, mas não busca. A igreja, o povo acha: não, o pastor orando lá, o milagre vai acontecer. Não, meu irmão. A Bíblia diz que a igreja estava unânime no dia de Pentecostes. Eles estavam unânime em oração. O povo estava tudo em comum, na oração, na perseverança, no partir do pão. E a Bíblia diz que entre eles os sinais se cumpriam, porque o povo estava unido. Então nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que ansiar em ver os milagres de Deus. Então, se nós não estamos vendo, é porque não estamos clamando. Eles só viram o machado flutuar porque clamaram na hora da adversidade, na hora da dificuldade. E aí que Deus opera, meu irmão. É na hora que as coisas estão mesmo turvas, como o Rio Jordão, não dava para ver mais nada, não dava para ver solução. Mas quando ele clamou, a solução veio. Eliseu então disse: aonde caiu? Me mostra o lugar, me mostra o problema. Ele disse: caiu aqui. A Bíblia diz que Eliseu foi lá, cortou um pedaço de pau, colocou na água, e o ferro,
Aleluia, Deus. Naturalmente, se faz imã com algo que é ferro, que é extraído com algo, o imã. Deus fez uma madeira virar imã para fazer, porque o que atrai o ferro é o imã. O que atrai é imã. Então Deus fez um pau virar imã para que a obra não parasse. Eu entendo uma coisa. Diga, eles entenderam que a obra de Deus não pode parar. A Bíblia diz que quando o machado flutuou, Eliseu falou: estende a mão, levanta e pega ele. Diz que ele levantou e pegou. E a obra continuou. A obra de Deus não pode parar, meu irmão. A obra de Deus não pode parar. Às vezes eu pensar, eu vou parar, meu irmão, entenda uma coisa: se nós pararmos, a obra não vai parar por nossa causa, porque a obra é de Deus. Mas Deus procura homens e mulheres que estão dispostos a continuar a viver o seu chamado. Tem pessoas que a adversidade vem. Qual que é a primeira atitude dela? Vou largar tudo, vou parar. Esse negócio de cultuar não está dando certo. Meu irmão, entenda uma coisa: se nós pararmos, Deus vai continuar fazendo na vida daquele que crê. Deus sempre vai estar procurando alguém que crê. E a Bíblia diz claramente que agir no Senhor, ninguém pode impedir. Não é a minha incredulidade que vai impedir Deus de parar. Não é, enfim, o meu desânimo. Não é a minha inconstância que vai fazer Deus parar de fazer milagre. Mas é a fé daquele que acredita. E se Deus encontrar alguém que acredita, vai ter milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mas nós temos que crer. A obra não pode parar. Eles entenderam isso. E Deus fez um grande milagre para que a obra de Deus não pare. Mas alguém clamou, alguém buscou, alguém se colocou à disposição, alguém disse: olha, vamos lá, vamos aumentar o lugar, vamos fazer isso crescer. Alguém se importou. Deus busca homens e mulheres que se importam com a obra, que se importam com o crescimento da obra, que se colocam ao serviço da obra. Homens e mulheres que clamam pela obra, que clamam pelos milagres de Deus na obra. E homens e mulheres que não desistem da obra, não desistem do seu chamado. Olha o que a Bíblia diz: que Deus, Ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que desiste, naquele que abandona. Deus não tem prazer, porque uma pessoa que recua, ela está mostrando que ela é covarde, ou seja, quando está tudo bem, está todo mundo lá, estamos aqui, vamos lá. Mas na hora que levanta uma tempestade, levanta um gigante, são os primeiros a correr. Israel era um exército temido por toda a terra. Quando falavam: vem aí o exército de Israel, pronto, o povo já tremia na base, porque eles sabiam que Deus ia na frente daquele exército e dava vitória, que Deus fazia maravilhas no meio daquele povo. Mas o dia que levantou o gigante, a Bíblia diz que todos eles correram, mas Deus encontrou um Davi que estava disposto a ver a queda do gigante. Então Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a ver o sobrenatural acontecer, a ver as maravilhas de Deus acontecer, porque a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem, não aqueles que desistem, não aqueles que dão para trás, mas aqueles que creem. Que nós venhamos ser esses homens e mulheres que creem, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar, como aquele homem não enxergava o machado no fundo do rio. Mas Deus fez o milagre acontecer, para que o nome dele fosse glorificado. Porque ele encontrou alguém que clamou na hora certa. Alguém que não recuou, mas alguém que clamou.
porque nós venhamos ser esses homens e mulheres que clamam. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.